Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus, seus mestres da lei, murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos, com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro sacerdote, diácono, amados irmãos, nesse tempo favorável que entramos, esse tempo quaresmal, é um caminho que nós estamos fazendo. Um caminho que nos desemboca na celebração da Páscoa, aonde nós devemos chegar com o nosso coração renovado, restaurado. Não que não tivéssemos na intimidade com Deus, mas que nós renovássemos profundamente o nosso espírito e a nossa mentalidade naquilo que é a vontade de Deus a respeito da nossa salvação. Deus, como pastor, conduz o seu povo e o instrui, e o forma, e o capacita, e o ajuda a entender no caminho aquilo que leva à vida e também aquilo que leva à morte. E a primeira leitura que nós hoje ouvimos é justamente uma situação que primeiro Deus falou no dia de ontem a respeito do jejum. Por que Deus não ouvia quando fazia jejum? E Ele dizia: quando vocês fazem jejum, vocês fazem outras coisas que são irritantes, que são contrários ao jejum que faz. E hoje é Deus quem toma a iniciativa de dizer, através do profeta: assim fala o Senhor, se destruíres teu instrumento de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestar de todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Não é uma mudança de postura, não é uma mudança de atitude, não é uma mudança de visão das coisas. Hábitos autoritários, linguagem maldosa, acolher o indigente, prestar socorro ao necessitado, são coisas concretas do nosso dia a dia, são coisas que saem da nossa boca e das nossas mãos. Os nossos atos, as nossas atitudes. Então hoje, Deus está mostrando para nós como que Ele gostaria que os seus filhos e as suas filhas caminhassem. E a gente que busca por vida, e luz para nós é vida, por isso que Deus é chamado o Deus da luz, porque é o Deus da vida, porque é aquilo que brilha, aquilo que tem sentido, que tem gosto, isso é que é vida. E se nós somos sedentos de vida, mas para nós vivermos bem a nossa vida, nós temos que mudar alguns hábitos nossos, algumas atitudes, e colocar no nosso coração não dureza, mas a flacidade, vou dizer assim, a palavra que eu encontrei agora, mas ser um coração moldável, um coração onde Deus possa moldá-lo, e um coração onde o olhar para o outro
não seja um olhar de ódio, não seja um olhar de desprezo, mas seja um olhar de salvação. Porque deixar os hábitos autoritários, linguagem maldosa, acolher de coração aberto o indigente, prestar socorro ao necessitado, o que Deus diz? Nascerá nas trevas a tua luz. Veja que Deus nos conduz para o nosso brilho. Hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Queremos que as nossas mulheres brilhem, mas não brilhem nas telas, mas não brilhem nas discotecas e nem nos desfiles, que é uma vergonha às vezes, mas que brilhe na sua dignidade de pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, que tenha atitudes verdadeiramente de mulher que é filha de Deus. E ele continua: o Senhor te conduzirá sempre e saciará a sua sede na aridez da vida. Quantos experimentam essa aridez na vida? Por que a minha vida está árida, seca, sem gosto? E renovará o vigor do teu corpo, será como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Releiam esse texto, meditem nele, guarde ele, veja as situações que precisam ser modificadas, vejam as atitudes que precisam ser trabalhadas, mas não sejamos mais os mesmos. Não sejamos indiferentes àquilo que o Senhor fala para nós, que Ele ensina para nós, mas ao contrário, comecemos a colocar as coisas no seu devido lugar. Depois ele vai falar do sábado, que é o dia santo dos judeus, e para nós é o domingo. Como é que nós estamos vivendo o nosso domingo? O dia consagrado ao Senhor, que Deus reclama, sim. Se puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito e dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar da herança de Jacó seu pai. Dia consagrado ao Senhor, o domingo. O que fazemos do nosso domingo? Como tem sido vivido o nosso domingo? Às vezes nós nos imbuímos de tanta atividade que deixamos de participar da missa, que nem sequer rezamos nesse dia, de tantas coisas, de tantas ocupações. Então, Deus também chama a atenção nesse sentido. A linguagem, a caridade para com o outro, viver o dia santo do Senhor, o dia glorioso, porque é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia do Senhor que nós o chamamos, é o dia consagrado a Ele, é o dia de participarmos da Santa Missa, é o dia da família se reunir, é o dia da família se louvar e bendizer o Senhor. Então pensemos nisso também, como estamos vivendo o nosso domingo. E o Evangelho nos traz hoje esta cena do chamado de Jesus ao cobrador de impostos Levi, que era tido como um dos piores, né? Uma porque ele roubava, o cobrador de imposto roubava os impostos também, né? Cobrava mais das pessoas. Então havia um ódio duplo contra eles, porque eles roubavam as pessoas e porque ele era a favor do Império Romano. Ele cobrava imposto para o Império Romano. Então Jesus o chama. E quando Deus o chama, ele responde. E na sua resposta, ele convida Jesus para um jantar em sua casa, para festejar o tempo novo na sua vida. Sim, Mateus resolveu fazer uma festa, porque Jesus o chamou, ele aceitou o convite, e por isso, agradecido a Jesus, ele fez um jantar. E ali, logicamente, se reuniram todos os amigos dele, de cobrador de impostos e outros pecadores. E aí,
a gente começa a olhar, mas o que Jesus foi fazer no meio deles? E são justamente aqueles que se acham os puros, os que se acham os santos, os que não cometem pecado nenhum, os que vê o outro não como alguém que precisa de salvação, mas vê o outro como alguém que é pecador e eu tenho que manter distância. Até tem um provérbio popular que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se andas com ladrão, é ladrão. Se andas com um perverso, é um perverso. Até hoje ainda a gente escuta este provérbio. E foi o que disseram para Jesus, né? Mas os fariseus e os mestres da lei iam dizer: como que o seu mestre, né, que veio ensinar o caminho da vida, vai se juntar aos pecadores? Como pode isso? E Jesus vai dar-lhe a resposta: eu não vim para cuidar dos sadios, mas sim dos doentes. Jesus deixou bem claro, nós somos pecadores, todos somos pecadores, todos precisamos de um médico para curar a nossa alma, para curar o nosso coração. Com isso, Jesus nos ensina que o nosso olhar sobre o outro, seria bom colocar um espelho na frente quando eu olho para o outro, porque eu sempre conceituo o outro como mais pecador do que eu, mas eu sou tão pecador quanto o outro. O que eu pego deste provérbio, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, Jesus mesmo, ele mostra para os seus discípulos e para aqueles que ele não é um pecador como eles. Ele não tem dificuldade de se aproximar do pecador. O que a gente não pode é aproximar do pecado. É fazer pacto com o pecado do pecador. Isso sim, nós não devemos fazer. Mas o pecador nós podemos aproximar dele e fazer um anúncio da boa nova. E fazer o anúncio da salvação, para que ele se converta. Então, purificar o nosso olhar. Nós somos muito de querer medir tudo e todos. Precisamos olhar no espelho, porque com a mesma medida que nós formos medirmos os outros, nós seremos medidos, diz nosso Senhor. Então guardem no coração, desfaça de tudo aquilo que é nocivo, que é prejudicial. Desfaça de todo o hábito autoritário, de toda a linguagem maldosa, o olhar de compaixão para com o indigente, para com o pobre, para com o necessitado. Isso é caridade. Como cristãos nós fazemos caridade. Se não formos cristãos, é filantropia. A caridade só os cristãos conseguem fazer, porque eles creem em Deus e vê Deus no outro, o necessitado no outro. Cristo vê no necessitado, no pecador, a necessidade da graça, e ele é a graça que vai até o pecador. Por isso ele não se contamina com os nossos pecados. Ao contrário, ele comunica a graça do perdão que cura e liberta-nos de nossos pecados. Essa é a grande obra que Deus realiza em nosso favor. Como o salmista reza hoje: ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Peço ao Espírito Santo que hoje inunde as vossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos cada dia mais estarmos firmes no caminho do Senhor. Que assim seja.